Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento da semana e também do mês. Após o pregão desta sexta-feira, dia 30 de maio, o Ibovespa terminou em queda de 1,91%, deixando a semana ali com queda de 2,64%, gerando um cenário mais de movimentação para baixo ali no gráfico semanal, ou seja, uma correção de toda essa subida que nós vimos aqui no índice. E aqui bem configurado já um pivô de baixa no gráfico diário do Ibovespa, ou seja, temos uma tendência de baixa no Ibovespa, com alguns patamares ali de suporte, um primeiro ponto na faixa de 51.000 a 50.700 e depois a faixa de 50.000 pontos, mais aqui para a região desse fundo aqui anterior no gráfico diário. Então são os níveis de suporte do Ibovespa. O fato é que estamos aqui dentro de um movimento de queda que tende a se estender e vir um pouco mais abaixo. Seria o caminho mais provável nesse momento. E para o Ibov trazer algum indício positivo de retomada, de perspectiva de alta, para mim ela teria que gerar aqui um movimento retornando para cima aí de um patamar em torno de 52.200. Enfim, 52.200, 52.300, que é um patamar que eu vim aqui destacando. No mês, como é que o Ibov fechou no mês? No mês fechou em queda de 0,75%. Vinha alta em boa parte do mês, aí foi perdendo força aos poucos, mais para as duas últimas semanas, e a gente pode ver as duas últimas semanas de queda, 2,5% e 2,64% de queda, trazendo aí uma leve baixa para o gráfico mensal. Qual a tendência aqui do Ibov? Por enquanto, mantém uma tendência, uns topos descendentes, mas aqui fundo ascendente. Então isso significa dizer o quê? Uma tendência mais para indefinida no longo prazo para o Ibovespa pelo gráfico mensal, mas permanecendo um pouco mais o viés ainda de baixo, seus topos continuam descendentes, ainda respeitando um patamar que eu vejo como muito mais significativo em termos de resistência, ali na faixa dos 54.000 pontos. PetroR4, Petro terminou o dia mal, com queda de 3,53%, confirmando mais um pivô de baixa no gráfico diário, topos e fundos descendentes, tendência de baixa, caminhando ali para os próximos suportes, na região e na faixa de 16 por volta de 16,50 até uns 16,38 seria o primeiro patamar de suporte para a ação. Abaixo disso teria aqui um pequeno fundo em 15,65 para Petro. Então, por enquanto, também dentro do movimento de baixa, onde o mais provável seria um caminho aqui para baixo. E em termos de venda, para quem opera rompimento, aqui um grande queda de baixo, perdendo suporte, seria uma alternativa vender aqui, stop aqui em cima dessa máxima e projetar o risco dessa operação aqui para baixo. Não é uma estratégia, é uma estratégia bem utilizada por vários investidores ou analistas, mas eu não sou muito adepto a essa estratégia. A semana terminou com queda de 5,71% na Petro, trazendo também, assim como o Ibov, uma chance de uma correção de todo esse movimento subido, uma correção um pouco maior, já configurada uma tendência de baixa ali no gráfico diário, e o mês terminou aqui com alta de 0,72%, mas com candle de reversão, após ter batido aonde? Numa zona de resistência, ali do próprio gráfico mensal ou semanal, a gente chegou a falar dela no decorrer do mês, e a ação respeitou o gap de baixa ali no gráfico mensal. Então, se falar de suporte aqui no gráfico mensal, o mais importante gira ali na faixa dos 15 pila. Vale 5 terminou o dia em queda de 3,75%, que foi muito bom para a nossa posição de vendas, sem sombra de dúvidas. A ação bateu no objetivo, ontem estava quase para encerrar a posição, decidi manter a posição para o pregão de hoje, avaliando a abertura, ela abre lá embaixo, mantém uma queda durante o dia e depois deu uma patinada na faixa dos R$ 25,70, que é esse suporte aqui em R$ 25,71. Eu encerrei a posição em R$ 25,73 na Vale 5. Um bom retorno em cima dessa operação, um retorno aí de 3,81%, mas principalmente em cima da carteira 1,65%, o que é algo bem positivo. E aí nós tivemos também a Vale fechando a semana em queda de 4,22% e o mês também em queda 2,95%. Então a Vale continuou com sua tendência de baixa, gráfico diário, gráfico semanal, apesar dela ter montado aqui um leve fundo ascendente, mas já realinhou de novo aqui para baixo. Então o ativo permanece com viés de baixa, um viés maior de baixa aí até do que próprio Ibovespa e Petro nesse momento. Olhando agora para
outros ativos que a gente teve uma série de posições sendo encerradas, encerrei todas as operações que estavam em aberto nesse pregão, a qual 3 também encerramos, encerrei com leve lucro, né, essa operação, porque eu encerrei, olhar no gráfico 60 minutos, estava sustentando o ativo, depois da abertura do pregão, aí ela resolveu subir aqui muito devagar e montou esse candle mais forte para baixo, então perdendo ali um suporte, eu decidi pelo encerramento da posição em R$ 23,00 e R$ 23,50 em cima aí de call 3. Então foi o encerramento da posição de venda, e isso, desculpe, de compra, trouxe só um retorno de 0,47%, retorno baixo, mas enfim, a ação terminou não andando tanto assim. É um ativo que eu continuo atento no decorrer de junho, vou continuar atento para uma possível operação, até no decorrer da próxima semana, dependendo da sinalização que ela emitir aqui de alta, segue aí positivo, é porque tinha um sinal negativo e a ação vinha perdendo força, eu decidi pela saída, tinha que tomar uma decisão e aí optei pela saída da posição comprada. Quem mais? City 3. City 3, encerrei a venda da City 3. Apesar dela ter andado hoje, ela chegou hoje a 13,05. Estava um espetáculo aí na mínima do dia. A posição venda em 13,48, com ela lá em 13,05. Só que a ação na penúltima hora de pregão girou um candle muito forte para cima. Já tinha alguns dias de queda. Vinha aqui em toda uma região mais forte de suporte. E aí gerou esse candle muito forte para cima, ficou ruim para pelo menos uma sinalização negativa, e decidi pelo encerramento em 13,35 nessa posição de venda da City 3, gerando um ganho em torno de 0,96%, representando 0,27% na carteira. A Gol 4 eu encerrei no 0 a 0. A Gol 4 eu encerrei no 0 a 0. Por que eu encerrei no 0 a 0? Eu já tinha falado ontem que se ela perdesse, eu ia avaliar a abertura do pregão, porque o que seria bom para a gente era fazer isso aqui, um fundo ascendente no G60. Só que ela abre com gap, aí eu fiquei aguardando aí o término da primeira hora de pregão e ela fechou abaixo dos R$14. Então, se ela conseguisse superar aqui, voltar para cima dos R$14 logo na segunda hora de pregão, eu manteria a posição. Mas a ação vai e perde a mínima da primeira hora de pregão, que era 13,78, então encerrei em 13,77 a posição por coincidência aqui no ponto de entrada 13,77. É só importante ressaltar que isso nos meus registros eu coloco como perda, porque por mais que seja no mesmo preço de entrada, uma operação entre aspas 0 a 0, você tem os custos operacionais, então eu considero estatisticamente, em termos de taxa de acerto, se encerrei no 0 a 0 a operação entra na conta do negativo. Então, a Gol 4. Então, saída aí na ação no preço de entrada. Também encerramos a Rent 3. Essa trouxe prejuízo. A Rent 3 trouxe prejuízo. A gente entrou comprando, a ação ontem fechou mal, hoje abriu, foi lá embaixo, eu fiquei sustentando a operação na primeira hora de pregão, bateu aqui, fechou até bem a primeira hora de pregão, com alta de 0,81%, só que logo na segunda hora de pregão já vem para baixo, ou seja, reverteu a expectativa que gerou positivo logo na primeira hora de pregão, e aí eu optei pela saída aí da Rent 3 em R$ 35,86, trazendo um prejuízo na operação de 0,83% e no capital 0,26%. Próximo ativo aqui a ser comentado, aí a gente tem aqui Tube 4. E Tube 4, eu também cheguei a recomendar umas 3 operações no pregão de hoje, nenhuma delas eu executei, cancelei todas as recomendações. Terminaram não gerando a entrada no momento que eu gostaria que fizesse a entrada e cancelei todas as operações. Lojas Renner, FLRY3, a Loop 11 foram operações canceladas. E Tube 4 montou um pivô de baixa aqui no gráfico diário, topos e fundos descendentes, mais um ativo que monta isso, a ação também com um movimento bem longo aqui para cima, apontando para um retorno ali, um provável retorno na faixa dos 33,70, que coincidiria com a zona de suporte aqui na faixa dos R$ 34 reais, até a mínima aqui em R$ 33,60. Então tem uma zona de suporte ali pela frente, aqui é igual a Petro, se for para buscar alguma operação na ponta vendedora, é uma operação de rompimento, venda com stop aqui em cima e projeta o risco dessa posição ir para baixo, tentando aí buscar uma venda na Tube 4. A tendência de médio prazo, de longo prazo continua apontando para cima, mas agora só voltaria a pensar em compra depois que tiver algum indício de retomada de tendência de alta no gráfico diário ou até mesmo no G60.
GFSA3. GFSA3 mais um ativo para, se for falar em venda de rompimento, essa seria outra. É uma ação que eu já tinha feito venda nela, porque na minha avaliação tinha uma boa chance de gerar um movimento para baixo, mas ela terminou travando e eu resolvi encerrar a posição de venda na GFSA3 no decorrer aqui desse enrosco que ela fez aqui. Mas aí no último dia do mês ela resolveu andar com queda de 3,79%, basicamente montando um pivô de baixa, confirmando uma tendência de baixa de curto prazo e abrindo espaço um pouco maior aí de possível queda até uma próxima zona de suporte. Isso aqui tudo é um suporte ainda que ela pode respeitar, voltar aqui para cima, mas é o fato que é um ativo um pouco mais para baixo, ou seja, essa tendência de baixo eu estarei mais interessado em fazer venda, qualquer que seja, por exemplo, um recuo que ela venha fazer aqui no G60, meu interesse maior seria de venda em GFSA3, por enquanto aí no decorrer de junho, ou nas primeiras semanas de junho. Olhando agora para a EDU3, a EDU3 é um dos ativos que me interessaria um pouco mais para ponta compradora nesse momento. A ação tem um bom movimento de alta, vem numa correção. Eu teria interesse também em lojas Renner, em Qual3, já cheguei a falar da Qual3, sendo um pouco mais ousada ali CCRO3, MG3, MGLU3, e ainda vou comentar mais um outro papel. A gente tem aqui a EDU3, a ação está em tendência de alta de curto prazo, para mim não anulou ainda essa tendência, vem fazendo a correção desse movimento de subida, a tendência é de alta no médio prazo, a tendência é de alta no curto prazo, no longo prazo, então é um ativo que dependendo da sinalização que ela gerar aqui para cima, no início aí do próximo pregão, posso buscar uma compra em cima desse ativo, por exemplo, um rompimento aqui dos R$ 16,30, avaliando aí a abertura do pregão, seria uma alternativa de entrada. E para a gente fechar, falei só de destaque de rompimento para baixo, vamos falar do rompimento para cima também. A BTOW3 fechou o pregão com alta de 10,9%. E olha que a gente tinha feito uma recomendação já de compra nesse ativo quando estava aqui caindo, só que aí veio muito próximo desse fundo e terminei não optando mais por compra na ação. Depois desse longo candle de alta, a ação fecha a semana com alta de 12,6%, está em tendência de alta de longo prazo, está em tendência de alta de médio prazo, está em tendência de alta de curto prazo, então é um ativo para manter o olho aí para buscar compra no papel. Para sendo muito mais ousado, seria uma entrada na superação da máxima desse candle, se botar stop aqui é um stop bem longo para BTOW3, então eu ficaria atento ou numa correção maior aqui pelo G60 no decorrer do início da próxima semana, em busca de uma alternativa de entrada aí na BTOW3, caso ela ainda sinalize a continuidade, a provável continuidade de um movimento mais forte para cima de curto prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.